Então, pessoal, vamos para mais um vídeo. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre Discovery. Vou te dar algumas dicas para melhorar a tua descoberta de software. Sem enrolação, como sempre, vamos lá para o conteúdo. A primeira dica que eu trago para vocês hoje é: crie um bom ambiente com o cliente. O que seria isso? Ter um bom relacionamento com ele. Não só ter um bom relacionamento, mas sim deixar mais leve e descontraído. Obviamente, tem pessoas que você vai fazer o discovery e que elas não dão tanto essa abertura para você, para ter uma certa descontração, aquela coisa mais formal e você não consegue se soltar com o cliente. Por que disso? Quando você tem uma boa relação, tende a aquele processo ficar mais leve. E ficando mais leve, você vai conseguir extrair mais informações dela e também ter mais insights para poder perguntar a ela na hora do discovery, né? Na hora da conversa. É muito interessante você ter essa boa conversa, esse bom relacionamento e sempre estar com as portas abertas com o cliente. Evitar ao máximo ter atrito com ele. Sempre tenta brincar, descontrair com o cliente, até por um breve momento puxar outra conversa com ele, outro tipo de conversa. O cliente gosta de futebol. Ah, o esporte jogou ontem, o Flamengo jogou ontem. Ah, você fez essa viagem. Legal, como foi lá? Isso daí já solta mais a pessoa, o cliente. Lembre sempre, você não está lidando com uma máquina, você não está lidando com um objeto inanimado. Você está lidando com uma pessoa que tem jeitos, costumes, sentimentos, e você também tem que saber trabalhar com isso. E seguindo, a segunda dica que eu tenho para vocês é: você não precisa ser expert na regra de negócio do cliente, mas você precisa entender qual objetivo ele quer alcançar. Se você quiser entender toda a regra de negócio da empresa, do cliente, você vai perder muito tempo. E muitas vezes não vai ser nem necessário todo esse conhecimento. Você precisa saber, primeiramente, onde o cliente quer chegar. Qual é o problema que ele quer sanar? E esse problema, para ser resolvido, haverá um fluxo. Tem que ter um fluxo. Então você tem que entender as regras desse fluxo para você ter insights e poder falar melhor com o cliente e testando com ele. Isso é fundamental. Teste com o cliente o que você tem em mente. Você pega a regra do negócio, você vai ter várias ideias. Algumas ideias com certeza vão ser muito legais e válidas e provavelmente o cliente ele vai aceitar. Mas também, como a gente não é daquele nicho do cliente, há ideias que a gente tem que a gente vai achar muito que vai dar certo, que vai ser que é a melhor coisa do mundo. Mas quando chegar para o cliente, ele vai dizer que aquilo ali não agrega nada no negócio dele. Foque no objetivo do cliente. Tá naquela sprint, tá construindo um modo específico, foca naquilo. Agora, obviamente, não é porque você não precisa entender a regra de negócio como um todo do cliente que você não vai estudar. Você tem que estudar sim. Você tem que buscar entender melhor sobre aquilo com que o cliente trabalha, mas não precisa ir tão a fundo. E a terceira dica que eu trago para vocês é: o cliente sabe o que quer, mas ele não sabe o que precisa. Muitas vezes o cliente ele vai te pedir várias coisas. Você vai entender que aquilo ali a nível de software não vai ter a mínima serventia. Ou também você tem que ter o discernimento que aquilo que o cliente está pedindo, o software não tem a capacidade de produzir. Às vezes o cliente ele tá indo por um lugar que às vezes para ele vai dar certo, é aquilo ali, e você tem que, assim, com bastante jeito, né? Tenha esse cuidado de conversar com o cliente e direcionar ele para o lugar correto. Como eu disse também anteriormente, você também não vai ficar brigando com o cliente se ele quer aquilo, se ele realmente quer aquilo. Você vai e faz na medida do possível, óbvio. Tem, às vezes o cliente não tem a expertise em nível de código de software que você tem e ele vai pedir uma coisa impossível e aí realmente não vai dar para fazer. Mas entenda, o cliente ele nem sempre sabe o que ele realmente precisa. Ele sabe o que ele quer. E você, analista, o PO, tem que dar o que o cliente precisa. Se vocês me perguntarem por que eu estou usando o microfone assim,
Por um acaso eu peguei lá assim e fiz um teste e vi que o som ficava muito melhor. E também eu tava até observando nos podcasts que o pessoal usa ele bem mais próximo da boca. Então, por enquanto que eu não compro aqueles suportes de microfone, então eu vou gravar com ele assim, porque o áudio ficou muito legal. E essa quarta dica, ela casa muito com o que eu falei aí na terceira dica. Tenha noção da complexidade do software que você está produzindo. Você pega um cliente que ele tem uma expertise ou até ele é formado na área de tecnologia, desenvolvimento, e ele vai ter até essa noção com você no Discovery. Ele não vai falar coisas absurdas. Mas caso não, que eu acho que é a maioria das vezes, pelo menos na minha experiência, peguei muito mais clientes que não são da área de tecnologia do que são. Você vai precisar dar uma podada no cliente e também até no que você vai propor, que ainda é pior. Porque se você está falando para o cliente, dá para fazer. Então, antes de falar, é legal pensar. Quando eu vou fazer o Discovery com os meus clientes, quando eu estou lá, eu proponho algumas coisas, mas o que é que eu quero? Eu quero entender muito mais o fluxo de trabalho dele, as regras que tem, para depois eu comigo mesmo ou até com a UX trocar essa ideia. Até porque quando, por exemplo, no trabalho com a UX, você bota em tela e para o cliente enxergar fica muito melhor do que você falando. Então, tenha cuidado e tenha noção do que você está propondo, se é possível a tua equipe de desenvolvimento realizar. É muito importante isso. E a quinta dica, eu até já falei aqui, ela é tão importante que eu acho que eu já falei em todos os itens aqui que eu falei a vocês hoje. Mas eu vou repetir mais uma vez. Não fique quebrando o braço com o cliente. Se você já deu a sua opinião, já deu os seus pareceres sobre determinada coisa, seja que você não esteja concordando com ele pela questão de regra de negócio ou por segurança do software, e mesmo assim o cliente quer, não fique quebrando o braço com ele. Ele é a pessoa que está pagando e ele quer daquele jeito. Se caso você venha a ficar nesse desencontro com o cliente, batendo de frente com ele, você vai se dar mal em todas as 4 dicas anteriores a essa que eu te falei. O ambiente não vai ficar legal. Você não vai conseguir consumir o conhecimento que o cliente vai te passar para que tu possa fazer a documentação, para que tu possa idealizar o software. Cara, não fica. Não fica quebrando o braço com o cliente, não fica batendo cabeça com ele. Se ele quer daquela forma, deixa daquela forma. Mostra os teus argumentos a ele. Se caso for um problema de segurança, faz uma tabela de risco, um documento de risco e anexa junto da documentação para que ele fique ciente daquilo, principalmente agora que a gente tem a Lei de Proteção de Dados, a LGPD. Então, cara, desencana disso. Não tem pra que ficar se estressando. E por último, eu vou te dar uma dica plus. Mano, escuta teu cliente. Escuta ele, velho. Escuta muito. Escuta muito, porque o conhecimento tá com ele. O conhecimento não tá com você. Você pior analista. Você vai fazer o processo de construir o software, justamente de pegar o conhecimento do cliente e passar para o papel, e do papel os desenvolvedores transformar aquela ideia em um software. Então escuta, dá as tuas opiniões, fala com o cliente, explica, dá sugestões, mas escuta muito mais ele do que fala. E tenha perguntas bem objetivas, para que você consiga escutar ele muito mais. Então essas foram as 5 dicas e um plus que eu tive para vocês hoje. Assistam meus outros vídeos aí, eu vou deixar aí no final do vídeo. E até mais. É sempre um prazer que fazer esses vídeos para vocês. E por favor, dá curtida, compartilha e deixa teu comentário aí. Eu preciso saber o feedback de vocês, o que eu preciso melhorar e também de ideias para próximos vídeos. Foi um prazer passar esse tempinho aqui com vocês, pessoal. Até mais.